E hoje, pessoal, vamos dar uma conferida em 2 meses insanos de progresso do Yuzu para todas as plataformas disponíveis, né? PC, Android também, macOS. Vamos conferir o que aconteceu e o que está por vir por parte da equipe do projeto. Se puder vir membro do canal, tá tendo promoção no AliExpress. Use meus links da descrição. Entre também lá no nosso grupo de promoções, beleza? Vamos ao recadinho dos patrocinadoras. Esse vídeo é oferecido pela GVGMall. Compre sua chave Windows ou Office por um preço muito acessível. Acesse o link da descrição. No carrinho adicione o cupom GVSL para 25% de desconto. Agora é só escolher a forma de pagamento. Agora basta acessar as configurações e adicionar sua chave resgatada. Faça o mesmo com as chaves do pacote Office. Acesse os links da descrição e ative seu Windows. E primeiro, gente, nós temos aí o lançamento do relatório de progresso do mês de julho de 2023, né? Aí a gente teve, gente, o lançamento, né, do jogo Pikmin 4, né? Ele chegou utilizando a Unreal Engine 4, porém ele não chegou 100%, né, jogável no seu lançamento. Lembrando que eles tinham lançado uma demo, né? Se eu não me engano, no Rio Jinx estava de boa, mas aqui no Yuzu precisou de alguns ajustes, né? Por exemplo, ó, fizeram uma mudança aqui na quantidade de buffer de texturas, né, que passou de 16 para 32, que corrigiu problemas não só no Pikmin 4, né, mas também em outros jogos, gente, como por exemplo este Master Detective Archives Raincode, né, ou seja, descobriram um bug em um jogo que foi corrigido e também já melhorou o Pikmin 4, coisa que acontece, né, demais aí quando a gente fala em números, né. Nós também tivemos, gente, a reescrita, né, reimaginação aqui das configs por jogo, né, o que também levou a um processo de modificação na interface de usuário, no caso, modificando coisas, trocando de lugar, né, deixando mais amigável, né, falando nas configs individuais, a gente teve a adição, né, de configuração de controle, dentre outras coisinhas, né, deixando melhor cada vez, né, para o usuário. Que a gente tem o antes e o depois, né, ficou muito melhor, muito mais intuitivo, com mais opções, né, possibilitando que você customize o seu projeto, né, jogo a jogo, e também, né, as globais também deram uma melhorada considerável. Nós tivemos, gente, melhorias na parte gráfica, tá? Um exemplo disso aqui foi uma mudança, né, que removeu a necessidade de copiar dados, né, de forma contínua, né, pelo que eu entendi aqui, que resultou num ganho de 10% de performance em algumas partes do jogo Super Mario Odyssey, né? Como por exemplo o Metro Kingdom e também Xenoblade Chronicles Definitive Edition, né? Outra coisa também foi a redução, gente, da compilação de shader do jogo Splatoon 3, né? Que foi de 30 segundos para 4, né? Ou seja, uma melhoria considerável na qualidade do uso aqui do Splatoon 3, né? Ele demorava muito mesmo para carregar. A gente teve também, gente, melhorias para a parte de controle, né? No caso, vocês podem ver que estão, né, continuando aí o processo de engenharia reversa para o serviço de NFC, né, melhorando demais essa parte para escanear amiibos e coisa do tipo, né? E tivemos a correção aqui na API SDL de controle, né, que basicamente agora ele mapeia de forma correta, tá, os botões para controle third party, tá? Caso você utilize controles da Nintendo mesmo, você tem que usar o Direct Driver para o mapeamento correto. Temos aqui uma pequena partezinha do Android, né? O grande destaque é a correção, né, para o uso aí de drivers Turnip, né, que anteriormente só eram reconhecidos no Android 13, né? Isso aqui foi corrigido. Aí tivemos adição aqui de algumas janelas de erro e coisa do tipo, tá? Mas essa parte aqui para Android foi bem pequenininha. E também tivemos correções diversas. O relatório, gente, de julho ele foi bem curtinho, né? O que nos leva para o de agosto. E logo aqui no começo, gente, do relatório de agosto, a gente teve uma melhoria, né, bem significativa quando eu disse para vocês, que é a última parte do projeto Frango Frito, né, Iton FC, que é chamada aí de Carry Cache Rewrite, né? E para que ele precisa disso, gente? Basicamente, essa é a parte responsável, né, para detectar contadores da GPU do Nintendo Switch, né, e que esses contadores vão designar, né, certas coisas aí para os jogos, o que eles precisam e tudo mais. Aí isso é bem importante e corrigiu um monte de coisa, né? Por exemplo, nós temos, né, a lanterna aqui, o do Luigi's Mansion 3 totalmente corrigido, né? Os detalhes no jogo Pokémon Scarlet and Violet, também renderização em jogos como Marvel Ultimate Alliance 3, né? Partículas em Xenoblade Chronicles 2 e 3,
sombras no Metroid Prime Remaster, né? E também performance para alguns jogos, principalmente, né, em hardware limitado de forma energética, né? Como por exemplo Pokémon Scarlet and Violet, Luigi's Mansion 3 e também Super Mario Odyssey. Eu já fiz um vídeo dedicado a isso aqui, né? O ganho foi muito bom, tá? E agora, né, já está disponível em todas as versões do projeto. Nós tivemos mais correções para a GPU, gente, né? A gente teve o lançamento do Red Dead Redemption, né? E eles viram, gente, que eles estavam utilizando, né, um motor gráfico proprietário, né, da RIG, né? E descobriram que eles precisavam de algo chamado Death Stencil, né? Que não tinha sido implementado, certo? E isso foi implementado para o jogo renderizar de forma correta. Quando ele chegou, isso não aconteceu, né? A gente teve também vários bugs sendo corrigidos e hoje ele está em um estado muito bom, tá? Com certeza, eu falo para vocês, é a melhor versão para você que quer jogar no PC. O jogo tá traduzido, você tem taxa de quadros dinâmica, né? Pode colocar 60 quadros por segundo sem a necessidade de mod, né? Ou seja, tá excelente para quem quer jogar. Nós tivemos uma correção aqui, gente, que melhorou o aspecto, tá, dos games Mario Plus Rabbids Kingdom Battle e também Mario Plus Rabbids Sparks of Hope e o Sea of Solitude, né? A gente tem sombras renderizadas de uma melhor maneira, né? E também um ambiente sendo renderizado bem melhor, porém ainda não tá 100%. Esse joguinho aqui do Mario, esses dois, gente, eles são bem complicados, né? E esse Sea of Solitude, né? Precisa aí de algumas coisinhas bem específicas do Tegra X1, né? Para funcionar perfeitamente, né? E para vocês verem, até hoje ainda tem esses casos, né, que não são perfeitamente reproduzidos, né, pelo Yuzu. Tivemos uma correção também, gente, para o jogo Sid Meier Civilization 6, né? No caso aí, melhorando o processo de acesso direto à memória, né? É o responsável pelo upload e download de conteúdo pela GPU, deixando o game em um bom estado. Tivemos também, gente, olha só que maravilha, tá? Melhorias para Bayonetta 3, que agora, ó, renderiza a neblina de forma adequada, né? E também melhorias, no caso, que resultaram em até ganhos de 69% de performance, tá? Eu falei para vocês em um vídeo passado, eu não sei porque esse jogo teve uma regressão, tá? No seu lançamento ele estava rodando até bem, porém não estava, tá? E após essa mudança aqui ele voltou a rodar de forma satisfatória. Tivemos correções na renderização do jogo Gunvolt Chronicles Luminous Avenger, né? E também tivemos correções, no caso, para quebras, né, do jogo AI The Somnium Files, né? A gente teve também melhorias para a parte do Mac OS, né, no caso, atualizando algumas dependências que permitiu que alguns games rodassem por lá, tá? Mas a versão de Mac, né, ainda não tá 100% devido aos problemas, né, da Apple e tudo mais, ser bem restritiva no quesito de aceitar APIs e coisas do tipo. Falando aqui da API OpenGL, nós tivemos melhorias consideráveis, gente, na decodificação de texturas ASTC, né? Para quem não sabe, esse é um tipo de textura usado pelo Nintendo Switch em alguns jogos, né? E a gente teve uma decodificação aumentada em até 60% com a API OpenGL, né? Deixando aí 15 vezes mais rápido, deixando uma gameplay com uma melhor performance e também mais suavidade, tá? Isso afeta, gente, games como The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Bayonetta 3, Luigi's Mansion 3, tá? Tudo isso utilizando a API OpenGL, tá? Então lembre-se disso, né? Você vai ter uma gameplay mais suave. E nós tivemos uma correção ainda para o OpenGL, gente, para o jogo Pokémon Legends Arceus, quando utilizado com a back-end de shader GLA-SM, né? Vocês podem ver, ó, aqui tá bem, ó, com a cor que não tá certa, né? E agora, ó, tá renderizando de forma adequada, né? Inclusive com as sombras, tudo bonitinho. Tá? E só foi possível agora, pelo que eu entendi aqui, tá lá atrás quando o jogo foi lançado, né, não tinha aí certas coisas necessárias para fazer o debug, coisa do tipo. Aí agora em 2023 eles corrigiram isso aqui para, né, a OpenGL Backend GLA-SM. Nós tivemos, gente, uma série de correções para o framework Skyline, tá? Skyline não é o Mumu de Android, tá? Skyline é um framework necessário para você executar mods para o game Smash Bros Ultimate. É uma coisa muito complexa de implementar, mas tivemos diversas correções que agora deixaram vários mods funcionando, tá? Então, caso você queira utilizar, faça o teste aí. E aqui, gente, uma mudança muito importante, tá? O chamado Projeto Terra, né? Eles mudaram o nome do Projeto Gaia para Projeto Terra, tá? Projeto Gaia, gente, é a reescrita, né, do sistema de arquivos do projeto, né? E aqui a gente já teve algumas mudanças, né, que foram implementadas, como, por exemplo, suporte para arquivos NCA
comprimidos, né, que basicamente permitiu que vários títulos da eShop, né, fossem executados de forma adequada. Aqui está uma pequena listinha deles, né, porém ainda falta mais e mais joguinhos, tá? Mas isso aqui mexe em toda a estrutura do projeto, gente, né, o jeito que ele lida com arquivos, né, por exemplo, DLCs, updates e coisa do tipo, né, e, bom, basicamente está sendo implementado, pelo que eu vi, de pouco a pouco. Eu vim falando isso aqui anos para vocês, mas a gente já tem, gente, correções de erros, né, por exemplo, correções de erros de 5 anos, né, e por aí vai, tá? Mas isso aqui com o tempo vai chegando e vai melhorar demais o projeto. Tivemos aqui também algumas melhorias relacionadas a áudio e controles, né? Primeiro, a versão da SDL foi colocada na 2.28.2, que corrigiu problemas em diversos controles, como por exemplo do Xbox, né? Que os gatilhos não estavam sendo ali identificados direito, né? Ou pelo menos a parte de vibrar dos gatilhos estavam com problema, né? Também tivemos correções para controles da 8-bit do, né? No caso, utilizando ele com Linux, né? E também controles não oficiais de PlayStation 4, né? A gente teve, gente, correções para a inicialização do áudio, né? Muitos jogos, pelo que eu vi aqui, a back-end de áudio não estava sendo inicializada da forma correta, né? O que deixava muitos games travados. Isso foi corrigido, né? E também foi implementado, gente, suporte para Opus, uma biblioteca de áudio, né? Bem antiga, pelo que eu vi ali, e permitiu, gente, que o jogo MLB The Show 22 se tornasse jogável. Foi implementado também, tá, esse serviço aqui, permitindo que o recém-lançado Sea of Stars fosse também inicializado no projeto, né? Esse jogo aqui está sendo muito bem falado, certo? Foram corrigidos problemas também no jogo Tears of the Kingdom, né? E também Super Mario Odyssey. E tivemos mais correções para o framework do Skyline. Passando agora, gente, para a versão de Android, a gente teve pequenas, né, mas várias mudanças relacionadas à interface de usuário, tá, para melhorar a experiência do usuário em si, né, mudanças de pequenas coisinhas ali para deixar o uso muito melhor. Isso eu noticiei para vocês. Duas coisas interessantes: foi adicionado suporte para você iniciar jogos a partir da front-end da EasyShow, né, que o pessoal usa muito, uma front-end muito boa para Android, né, e também foi adicionada a possibilidade de você criar ícones para cada jogo diretamente ali da sua área de trabalho do seu celular. Tivemos melhoria na interface de usuário na versão de PC, foi adicionado, por exemplo, tempo de jogo, né, no caso em tempo real. Também tivemos a opção de você customizar a sua screenshot, né, no caso ela era baseada, né, na resolução que você estivesse utilizando, mas agora você pode aumentar. Você pode estar jogando, por exemplo, em 720p, mas tirar uma screenshot com uma resolução maior. Tudo isso agora já está disponível. E uma coisa que foi adicionada, gente, nas configs por jogo, né, é a opção de você colocar o modo do console se ele está na dock ou no handheld. Anteriormente isso não era possível, só nas globais, e agora chegou também nas por jogo, nas individuais. Passando aqui para a parte de hardware, gente, ele fala para você que tem placa AMD, que a AMD não está provendo o suporte necessário. É um formato chamado aí D24, né? E que o único jeito de você ter ele de uma forma adequada no Windows é com OpenGL e não com Vulkan, né? Pelo que eu vi aqui, tá, eles conseguiram implementar, gente, no driver mesa do Linux, né? É um suporte fake para com essa parada, né? O que corrigiu probleminhas gráficos em Pokémon Sword and Shield, Super Smash Bros Ultimate e também Mario Tennis Aces, ó, probleminha de renderização. Tá? Porém, eles ainda estão investigando o que podem fazer, né, e rezando para a AMD adicionar suporte para isso, né, para API Vulkan, sendo que tem suporte para OpenGL. E aqui nós temos a adição de um novo dispositivo, de um novo SoC, né, no caso Samsung X-Clip 920, basicamente são os chips aí Exynos 2200, né, agora eles têm suporte para o Yuzu Android. Anteriormente, né, ele não era compatível, só estava disponível com GPU Adreno e Mali, porém agora usuários que têm esse chip, né, o Exynos 2200, podem aproveitar jogos de Nintendo Switch nos seus dispositivos Android. Por isso nós temos aqui, né, os futuros projetos, né, uns desenvolvedores aparentemente estão trazendo coisa nova, né, e também dois que a gente já tem trabalhando em outros projetos, né, estão trabalhando em algo aí novo após eles terminarem o que já estão fazendo. Ficou bem vago isso aqui, tá? Mas a gente tem muita coisa acontecendo, né? Uma das coisas mais importantes que eu falei para vocês é o NCE para Android, né? Isso continua em progresso. O progresso está um pouco lento, mas vai acontecer. Mas deixe aí suas impressões a respeito do projeto. Muito obrigado a todas e foi!